Então vamos lá, bom dia a todas, bom dia a todos. Vamos dar sequência à nossa discussão, né, sobre o primeiro reinado no Brasil. Né? A gente começou falando sobre a transferência da família real para o Brasil em 1808, né, o desenrolar desse período joanino, que vai culminar com o processo de independência do Brasil, né, inserido dentro de um contexto de revoluções, né, europeias, como que essas revoluções iriam afetar o Brasil. Só para relembrar, eu sugeri para vocês, né, como sugestão de leitura, o 1808, né, e sugeri para vocês uma discussão paralela da CUT sobre o cancelamento, a cultura do cancelamento, como opção, né, de leitura, né, sobre leituras, romancezinhos, né, O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Vi essa sugestãozinha na internet, achei legal. Você lê em 2 dias esse livrinho, certo? Fiquei como sugestões, né, para quem está isolado, certo? Bom, então vamos dar sequência. Então nós já vimos o processo da transferência da família portuguesa para o Brasil. Vocês vão receber o slide, né, o combo. Tem aqui sitezinhos para vocês acessarem, certo? Páginas de revista. Nós vimos os motivos que fizeram com que Dom João viesse ao Brasil, está ligado ao contexto europeu, né? As pressões napoleônicas. Os impactos da vinda da corte portuguesa para o Brasil, né? O fim do pacto colonial, o Brasil vai deixar de ser colônia, as vantagens que serão dadas à Inglaterra e como isso vai impactar na economia nacional, é importante perceber isso, né? A elevação do Brasil a Reino Unido e Portugal e Algarves. Nós vimos os impactos na estrutura que existia na colônia. Né? Que estrutura que havia na colônia? O que havia para receber essa corte portuguesa? Então, uma série de obras, né, de instituições vão ser levantadas, né, construídas aqui no Brasil. Né? Então, e a gente chamou a atenção para vocês para perceber, né, e pensar sobre a questão da educação. Nós estamos falando do século XIX e escolas estão sendo construídas no Brasil, né, efetivamente nesse momento. Até então, o que predominava como forma de educação no país era a educação jesuítica, né, onde as pessoas aprendiam a ajoelhar no caroço de milho e esperar milagre. Né? A desgraça da vida das pessoas era resumido a castigo. Né? A castigo. Beleza? Castigo divino pelos seus pecados. Certo? Com a Revolução de Portugal, a Revolução do Porto, Dom João retorna para Portugal, né? Deixa aqui seu príncipe, seu filho, o herdeiro, o príncipe Dom Pedro I, certo? Que vai ter ao seu lado a elite nacional, que vê a possibilidade aí de ascender ao poder, né? Não diretamente, mas participar desse processo, certo? E assim, né, participar da elaboração de leis que venham ali favorecer, né? Tem uma série de cronológica, né, desde o dia do Fico até a proclamação da independência. Nós discutimos aí, né, esse processo de independência, né, comentamos sobre essa foto, né, a ausência da participação popular, o povo está na periferia da foto aqui ao lado, né, só assistindo o que está acontecendo, né, que gerou a discussão sobre a participação do povo nas transformações nacionais, né? A história tradicional eliminou o povo do processo. Tudo que acontece no Brasil vem de cima para baixo. Né? Então não precisa se manifestar, não precisa se revoltar, não precisa ir para as ruas, porque o Estado, o governo, não é? Ele vai resolver o seu problema. Quem se manifesta é vagabundo, subversivo. E como é que você lida com esses? Você usa violência. Certo? Mas é importante entender o significado dessa foto, né? O objetivo para qual ela foi construída. O reconhecimento da independência, nós vimos que o Brasil já nasce com dívida externa, né, enquanto país independente, uma vez que Portugal exige uma indenização, certo, de 2 milhões de libras, o Brasil pega o dinheiro emprestado com a Inglaterra, manda para Portugal. Esse dinheiro era para ser mandado para Portugal, mas o dinheiro nem sai da Inglaterra, porque Portugal deve à Inglaterra, certo? O único favorecido com isso aí foram os ingleses,
certo? Aí algumas charges, né, ironizando o processo de independência, né, aqui deixando, chamando atenção para a ideia da ausência da participação popular, tanto na primeira quanto na terceira, né? A ideia de que a independência deveria ter promovido transformações estruturais e não vai promover nenhuma transformação estrutural efetiva, como nós vimos, né? Não ajudou o processo político, né? A colônia se tornou independente, sim, mas a estrutura econômica, social foi mantida, certo? O primeiro país a reconhecer os Estados Unidos, né, o James Monroe, a doutrina Monroe, significa a doutrina Monroe, né, a América para os americanos, certo? Subentendido, e a América para os norte-americanos, né, os Estados Unidos da América. As consequências da independência, né? A estrutura manteve-se, a dependência econômica, o Brasil é um país independente politicamente, as decisões políticas, né, pertencem ao Estado brasileiro, né, os direcionamentos, e a dependência econômica está ligada ao quê? A economia brasileira é voltada para a exportação de grãos, né? Dependia do interesse externo em adquirir os produtos desenvolvidos, né, no Brasil. Daí o interesse da nossa elite, né, a submissão da nossa elite aos interesses externos. Né? Ir contra os interesses da Inglaterra poderia significar sanções por parte da Inglaterra e outros países importadores do nosso produto, certo? Afetando, então, os interesses dessa elite nacional. Daí a nossa característica de subserviência aos interesses estrangeiros. Né? Não houve abolição da escravatura. Os maiores beneficiados são os proprietários rurais. O Estado brasileiro vai se organizar de acordo com esses interesses. Certo? Isso é uma característica do nosso Estado, né? Até hoje. Certo? Tudo é voltado de acordo com os interesses dessa elite econômica. Né? E ela conseguiu convencer parte da população de que isso é o certo. Né? Que sem eles vai haver desemprego, de que o país não vai se desenvolver, etc, etc, etc. Como assim sem eles? Sem os privilégios que eles detêm, né? A perda de privilégios significaria um atraso. Então, tudo será inventado, construído, desenvolvido para justificar esse Estado que favorece. Né? Existem dados aí a pesquisar, vocês têm a fonte de pesquisa, o Google ou livros, o que vocês queiram, que demonstra que o Brasil é um dos países mais ricos do mundo, mas é um dos países mais desiguais do mundo. O que explica essa desigualdade brasileira? Essa política econômica que favorece aos mais ricos. Né? E o mais rico não é o seu João da mercearia, ou o seu Zé da metalurgia, certo? Ou alguém que tem uma empresinha, etc. Nós estamos falando dos grandes empresários nacionais. Né? Há números que mostram que 1% da população brasileira, 1%, divide 80% da riqueza nacional, certo? É muita riqueza concentrada na mão de poucas pessoas, porque o Estado brasileiro é preparado para isso, certo? Ele foi construído para isso. E é muito difícil mudar isso, certo? Por que é muito difícil mudar isso? Porque você tem que transformar o sistema, certo? E como é que você transforma um sistema? Elegendo pessoas, as pessoas vão ser eleitas, vão reproduzir esse sistema, certo? Como é que a gente faz para impedir que essas pessoas reproduzam o sistema? Essa é a discussão. Essa é a discussão, certo? Essa é a discussão. Quem sabe a gente faz uma live discutindo esse processo político, né? Como é que funciona a democracia e as instituições democráticas no Brasil. Vamos pensar isso mais para frente. Enquanto isso, né? Manteve-se a unidade nacional, diferente da independência da América Espanhola, discutimos isso. Né? A América Espanhola proclama a independência e se fragmenta, enquanto a América Portuguesa permaneceu unida, unificada. Né? Nos tornaremos uma monarquia, diferente da América Espanhola, que vai se tornar república. O México, quando proclamar a independência, vai se tornar uma monarquia, mas logo em seguida ele acaba se tornando uma monarquia. Então, cuidado com alguma questão que você possa vir a se defrontar, né, de exercício. Né? Quais países da América, portuguesa e espanhola, que pós-independência se tornaram monarquias, além do Brasil, o México. Mas o México, logo em seguida, vira uma república. Tem que estar com esse detalhe de enunciado, ou de opção de resposta. Certo? A população, que já estava excluída, permanece excluída. Sempre lembrando que a independência brasileira foi proclamada, né, justificada, baseada nos ideais iluministas. Né?
Aí eu chamei vocês para pensar a respeito disso, né? Elaborar uma crítica nesse sentido, né? As contradições do pensamento iluminista e a proclamação da independência do Brasil, certo? Dá para pensar, se a gente lembrar do texto do ano passado sobre democracia formal e democracia substancial, quem tem esse texto ainda dá uma olhadinha, né? O Brasil, lembra? O Brasil é uma democracia, certo? Sim ou não, por quê? A gente fez essa discussão ano passado. Bom, proclamada a independência, né, a gente elabora aí a coroação, né, e a gente começa a organizar a política nacional. Né? Proclamamos a independência. O que precisa ser feito? Ora, bolas, nós precisamos escrever uma história do Brasil, a gente precisa de uma legislação, a gente precisa de um corpo burocrático, né, os ministérios, um exército nacional. Então a gente precisa elaborar o nosso Estado, porque tudo que havia aqui fazia menção, tinha referência portuguesa, certo? E vamos construir os dois partidos, né? Os dois partidos, os menos dois partidos no Brasil. Tudo tranquilo? Manifeste-se aí, por favor. Beleza? Manifeste-se aí. Ok? Ok. Então vamos na sequência. Beleza. Os dois primeiros partidos, o Partido Brasileiro e o Partido Português. Sempre chamando atenção para esse Partido Brasileiro dividido em dois grupos. Existe um Partido Brasileiro e ele divide em dois grupos. Eu lembro que quando eu falei para vocês de Revolução Francesa, eu chamei a atenção para. A gente fala em burguesia, a gente fala em aristocracia, a gente fala em clero, a gente fala em trabalhadores. A gente não deve olhar para esses grupos como se eles fossem paralelepípedos, como se todo mundo pensasse igual. Dentro do clero tem o alto clero, o baixo clero, a nobreza, a alta nobreza, a média, a pequena. Você tem a alta burguesia, a média burguesia, a pequena burguesia, certo? E esses grupos, trabalhadores, todo mundo trabalha e recebe salário, mas você tem um cara que recebe um salário de, sei lá, um salário mínimo, né? Você tem outro cara que recebe 3, 4 mil reais, você tem um cara que recebe 10, 15, 20 mil reais. Eles estão inseridos dentro desse pacote de trabalhadores assalariados, que recebe salário, vende a força de trabalho. Mas esses grupos, eles não têm necessariamente as mesmas ambições, os mesmos projetos. Existem divergências entre eles, né? A gente não pode imaginar, por exemplo, que o trabalhador urbano tem os mesmos interesses e reivindicações que o trabalhador do campo, que o camponês. O trabalhador da cidade não está preocupado com reforma agrária. Na realidade, ele está pouco se lixando, em sua maioria, para essa reforma agrária. Certo? Reforma agrária é um pensamento do campo. E muitos trabalhadores urbanos se opõem a essa ideia de reforma agrária. Né? Porque ele acredita que um dia, quem sabe, ele vai ter um latifúndio, um pedaço de chão. Né? Ele acha que a reforma agrária vai tirar o sítiozinho da avó e do vô dele. Né? Não tem nada a ver. Isso é também um outro assunto mais para frente. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Para você não imaginar que todo mundo dentro do Partido Brasileiro, certo, tem os mesmos interesses. Dentro do Partido Brasileiro, você tem conservadores e liberais. O que eles têm em comum? Tanto em um quanto o outro, né, tanto um quanto o outro é composto pela elite econômica, por proprietários de terra, por produtores rurais, certo? A diferença está na forma da condução dessa estrutura que foi mantida, né? Os conservadores defendem a instalação de um governo centralizado, forte, certo? Assessorado por um ministério, óbvio, conservador. Certo? Os liberais defendem uma monarquia constitucional, certo? E a autonomia para as províncias. Como assim? Cada província, o que nós vamos chamar de estado, com a república, certo? Teria o seu presidente de província, o que nós hoje chamamos de governadores, e essas pessoas tomariam as decisões relativas às suas províncias, certo? Então o choque entre esses dois grupos está aí, na forma de dirigir o Estado brasileiro, certo? Na hora que aperta, certo? Na hora que o cinto aperta, eles se juntam para garantir os seus interesses. Quais interesses? A manutenção da estrutura escravocrata e o latifúndio, certo? O segundo partido é o Partido Português, né? O nome já diz, composto por portugueses que reivindicavam, certo? O retorno do Brasil à condição de colônia e vão apoiar toda e qualquer medida de Dom Pedro, certo? Relativa à a centralização do poder em suas mãos, né? Um governo de caráter absolutista. Falamos sobre a primeira Constituição, chamada Constituição de Mandioca, da Mandioca. Por que a Constituição da Mandioca? Porque ela vai ser censitária, né? Relativa
a quantidade de terras que você tinha, certo? E o quanto de mandioca pudesse vir a ser produzido te permitiria ser eleito ou eleger alguém. Dessa forma, você elimina a participação popular. O Dom Pedro I não admite essa Constituição, certo? Essa primeira proposta de Constituição de caráter liberal. Por que, que ele não concorda com essa? Porque ele teria os seus poderes limitados, né? Ele teria os seus poderes limitados. Ele não admite isso, certo? Ele não admite ter os seus poderes limitados. Dessa forma, né, vai acontecer um fato chamado a Noite da Agonia, né, onde ele cerca a Assembleia, certo? A proposta, a dissolução dessa Assembleia, os deputados se recusam a sair, ele cerca com suas tropas, vai ser chamada a Noite da Agonia. No final, ele destitui esse grupo, certo? Convoca o Carneiro Campos, um membro do Partido Português, certo? E dá a esse indivíduo a função de elaborar a primeira Constituição do Brasil. E em 1824 será elaborada a primeira Constituição do Brasil. Então, se você for perguntado qual foi o ano da primeira Constituição brasileira, 1824. A de 1823 ela não foi aceita, certo? E como se deu essa Constituição de 1824? Ela foi outorgada. O que significa dizer isso? Ela foi imposta, certo? Ela não foi discutida na Assembleia, no Congresso, no Parlamento, no que seja, certo? Certo? Aprovada pelos representantes do povo, querendo ou não, era o que eles eram, não é? Mesmo o povo sendo excluído do processo, não é? Não foi feito dessa forma. Essa proposta foi excluída e Dom Pedro impõe, então, uma Constituição que ele vai entender que seja digna dele. Certo? Características dessa primeira Constituição brasileira. Está aí. Rígida centralização no poder, a monarquia hereditária, certo? Não confundir monarquia hereditária com vitalícia. Né? Vitalícia, naturalmente, você vai trocar de regente. Hereditário, ou seja, o filho de Dom Pedro I herdaria o trono brasileiro, a menos que houvesse uma revolução, certo? Algum movimento que alterasse essa condição. O catolicismo como religião oficial, certo? A Igreja Católica é a religião oficial do Brasil, certo? O poder do Estado sobre a Igreja, certo? A Igreja vai aceitar isso? Sim, a Igreja se submete a isso desde que ela seja garantida como a religião oficial, ela vai ser protegida. Qualquer um que não fosse católico poderia ser submetido à sanção. É claro que vão haver exceções. Nós vamos ver mais à frente que o protestantismo ele vai ser aceito. A gente já discutiu isso, né? Que protestantismo vai ser aceito? Né? O inglês. Afinal de contas, nós mantemos relações próximas com a Inglaterra. Certo? Tá claro isso? Voto censitário e descoberto. Como é que é o voto censitário? Você vota de acordo com a sua renda. No caso aqui, a capacidade de produção da mandioca. E descoberto. O que significa o voto descoberto? Você tem que falar em quem você vai votar. Certo? Hoje, o voto é secreto. Você não é obrigado a falar para ninguém quem você vai votar. Na primeira Constituição do Brasil, você era obrigado a dizer em quem você vai votar. Mas qual a importância disso? O controle. O controle por parte dos homens do poder. Né? O controle. Certo? Eu sabendo em quem você vai votar, se for alguém do meu grupo, se for um aliado, eu posso te beneficiar ou te reprimir, né? te perseguir, te retirar benefícios, retirar direitos, né? Dificultar a sua vida. Né? Vai votar no meu não, né? Então tá bom, você não tarda por esperar. Certo? Esse tipo de coisa. Ainda bem que isso não existe mais no Brasil. Né? Eleições indiretas, divisão do território em províncias e a cereja do bolo, o estabelecimento de 4 poderes no Brasil. 4. Né? Quais seriam os poderes instituídos no Brasil? O poder executivo, função, né? Ele propõe leis e executa as leis aprovadas. O legislativo, que tem a função de propor lei, discutir as leis propostas e aprovar as leis, não é? E aprovar leis. E o judiciário, que fiscaliza a aplicação dessas leis. E esses 3 poderes se fiscalizam. Né? Esses 3 poderes são iguais perante a lei. Né? Pelo menos deveriam ser. E se cria aí um poder moderador, né? Um 4º poder. Certo? O que vem a ser esse poder moderador? Olha, se Dom Pedro discordasse de alguma coisa que fosse feita, ele não aceitava. Isso marca o caráter absolutista da Constituição. Né? Centralizador, forte, rígido, como ele gostaria que fosse.
Sempre lembrando daquela crítica que a gente tem que fazer sobre a perspectiva iluminista da independência e a consequência da independência do Brasil, que, como nós podemos ver aí, né, nos principais pontos, está claro que é uma Constituição iluminista, né? É óbvio que não, né? É óbvio que não. Né? Ela desvirtua todo o pensamento iluminista, certo? Importante atentar para isso, beleza? Aqui tem uma chargezinha para a gente acompanhar, né? Um esquema. O Dom Pedro sendo entrevistado, né? A Constituição é para todos? Quase todos, né? Eu estou acima dela. Então, que você tenha a estrutura organizacional, né, do poder no Brasil. Você tem o poder moderador, o Conselho do Estado, né, que são homens, um grupo de ministros que vão assessorar o Dom Pedro I. Meu cachorro está discordando de alguma coisa. Né? Só um minuto aí. Você tem os três poderes, o poder legislativo, o executivo e o judiciário, certo? Acima deles o moderador, o poder legislativo dividido em Senado e Câmara de Deputados, o executivo, o presidente das províncias e os conselhos gerais das províncias, que seria a Assembleia Estadual, como nós temos hoje. O poder judiciário, né, com o Supremo Tribunal de Justiça. Vê? Tá claro? Dá para entender essa estrutura ou não? Como é que está estabelecida a organização política? Dá para entender? Beleza. Sequência. Certo? Mais um esqueminha. Tá aqui o site de onde foi retirado isso, da página do Politize. Já divulguei essa página para vocês, eu acho ela bem interessante. A Constituição de 1924 caracterizou-se por ser conservadora e autocrática. Como assim autocrática? No final das contas, quem decidia tudo era o Dom Pedro I. Certo? Por isso eles chamam de autocrática. Por quê? O país continuou sendo uma monarquia entre repúblicas, apesar de independência. Monarquia entre repúblicas, você pega a América, certo? A América Espanhola são repúblicas e o Brasil é uma monarquia entre repúblicas. Outorgou a Constituição de 1824, que se apresentava como inviolável e sagrada, certo? Excluía as minorias da participação política. Como assim, as minorias? Não era a maioria da população? As minorias, é importante ver isso, né? Quando a gente fala assim, as minorias estão excluídas do processo. Aí você vai ver quem são as minorias. Negros, índios, mulheres, certo? LGBTI+, certo? Menores, certo? Mas se pegar essas minorias, elas não são maioria? Sim, elas são maioria. Então por que chama de minorias? Quando a gente chama de minoria, não está relacionado à quantidade de pessoas. Elas são minorias no que tange ao acesso. Certo? Saúde, educação, segurança, lazer, cultura, dignidade do trabalho. Isso está claro? Minoria, minoria. Mas as minorias não são a maioria? Quantitativamente, sim. Mas quando a gente fala de minorias, diz respeito ao acesso. Certo? Então as mulheres estão conquistando, né, e ascendendo cada vez mais dentro do espaço. Né? As mulheres têm os mesmos direitos que os homens, mas quando a gente olhava, você não via as mulheres tendo acesso a esses mesmos direitos que os homens. Brancos e negros têm os mesmos direitos, mas quando você olha, você não vê negros tendo os mesmos direitos que os brancos, tendo o mesmo, vamos melhorar, né? Tendo os mesmos acessos que os brancos, certo? É nesse sentido que nós estamos discutindo, né? O acesso igual, a igualdade de oportunidade a todos, certo? Então a gente está no processo de construção, certo? De reafirmação dessas minorias para que elas deixem de ser minorias e se tornem um só. Beleza? Então, essa a ideia quando se fala de minoria. Não é quantitativo, mas é de acesso. Beleza? Tranquilo aí? E aí, quando a gente olhava para a população brasileira, o que você via? Uma pequena parte da população brasileira participava do processo político. A maior parte da população estava excluída. Certo? Cancela a Constituição da Mandioca e impunha, certo, a Constituição de 1824 com esse marco aí do poder moderador. Beleza? Bom, feito isso, Dom Pedro já começa a arrumar problemas para ele, né? Já começa a ter problemas. Haja vista que ele vai trazer vai atrair para ele, né, críticas por parte
dessa elite liberal que não se sente à vontade com a imposição de uma Constituição, certo? Por parte de Dom Pedro I. Certo? Então vamos ver as crises que ele vai enfrentar. Logo de cara, ele vai enfrentar uma revolta, né? A Confederação de Pernambuco, certo? O que acontece aí nessa revolta de Pernambuco, nessa Confederação de Pernambuco? Logo dentro do processo, em Pernambuco, eles já haviam eleito, né, uma junta democrática, né? Haviam escolhido uma junta, um grupo de pessoas que iriam dirigir, né, organizar, administrar a cidade, certo? E essa junta vai ser destituída, né, por parte do governo, fazendo com que eles se voltassem contra essa política de Dom Pedro I, né? Quem vai destituir vai ser até o José Bonifácio na época, certo? E isso vai gerar, por parte dos pernambucanos, certo? Essa confederação de Pernambuco. Eles se voltam contra o Estado, certo? Apresentando uma perspectiva de caráter liberal. Certo? O que eles vão reivindicar aí? Essa autonomia, a independência de Pernambuco em relação ao Brasil. Certo? A perspectiva de uma república. Nós vamos começar a discutir sobre isso. Estamos longe da perspectiva republicana, né, de proclamação da república, mas essa perspectiva começa a ser discutida. Afinal de contas, a gente tem vários exemplos ao nosso lado, aqui, os nossos vizinhos. Certo? Pais de Andrade, Cipriano Barata e Frei Caneca, liga no Cipriano Barata que ele vai aparecer em outros movimentos no Nordeste. Esse nome vai ser comum para nós em outros movimentos. Eram as lideranças estágio. Quem vai compor essa confederação? Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, certo? Que com Pernambuco vão criar essa confederação, certo? Vão dar início ao movimento e vão aderir à Constituição colombiana, certo? Vão pegar a Constituição da Colômbia, republicana, e vão se apropriar desse modelo enquanto marco normativo, né? Como lei, certo? Qual o problema da confederação? A elite ali, em tese, vai seguindo pernambucana, né? Tá junto desse movimento, certo? Porque ela vê perspectivas, certo? Nesse processo de separação. Bom, se você separa, proclama a independência, quem é que vai assumir o controle da região? Nós. A elite vai assumir o controle. Não vai ser um qualquer, né? Um indivíduo do povo que vai vir e vai se tornar representante. Certo? Então a elite está junto do movimento. O que vai levar essa elite a se separar do movimento? No momento que a confederação ganha corpo, se desenvolve, certo? E você começa a perceber reivindicações por transformações mais radicais nessa estrutura, como, por exemplo, o fim da escravidão, a elite que estava junto se afasta do movimento. Isso é muito comum nos movimentos no Brasil, certo? O povo é facilmente levado às ruas, levado às mobilizações, né, ao enfrentamento, a elite está junto, vamos junto, transformação contra a corrupção, certo? No momento que ela vê os seus privilégios ameaçados, o que ela faz? Ela se afasta. Certo? No que ela se afasta, o que sobra? Só sobra o povo, né? Sobra a massa. Certo? E quando só sobra o povo, só sobra a massa, fica fácil para o Estado reprimir. Né? Você usa a violência contra o povo. Certo? A gente vai ver, né, quando a gente fazer uma discussão sobre os movimentos, né, populares no Brasil, certo? A maioria dos movimentos populares no Brasil eles vão ser criminalizados, certo? E as lideranças vão ser punidas com a morte, né? Vão ser punidas com a morte, certo? A menos que o movimento seja liderado por membros da elite. Né? A Farroupilha é um exemplo clássico disso. Né? O movimento produzido pela elite do Sul, eles vão ser presos, anistiados. As demais, não. Isso vai ficar mais claro mais à frente. Certo? Então, a elite, né, que no primeiro momento está junto nesse movimento de separação de Pernambuco do Brasil, né, e elaboração de uma Constituição de caráter liberal, certo? No momento que você começa a falar em abolição da escravatura, ou seja, mudança da estrutura, ele se separa, isso favorece a repressão estatal, certo? E ele vai agir com violência, certo? Uma vez imposta a violência, o Frei Caneca, ele vai ser preso e executado em 1825, né? Eu lembro que eu li algumas coisas sobre o Frei Caneca, diz que vai haver uma dificuldade, né, no processo de execução do Frei Caneca. Afinal de contas, ele era um homem de Deus, né? E os soldados, ninguém queria. O Carrasco, ninguém queria ser o responsável pela execução do Frei Caneca, né? Você vai matar um homem de Deus, você vai para o inferno.
Né? Aí diz a lenda, aí eu admito que eu não sei até onde isso é verdadeiro ou se tem muito de lenda nisso. Diz que o primeiro carrasco sofre um acidente, o segundo carrasco também sofre um acidente, e aí esse medo de que era um aviso divino, né, de que não deveria se matar esse homem de Deus. E aí se define que ele seria fuzilado, certo? Você botaria lá as armas de fogo, nem todas elas estariam municiadas, né? E aí o soldado não saberia da onde saiu o tiro. Deus não saberia da onde saiu o tiro, ficando impossível então matar o Frei Caneca, punir o responsável pelo disparo que viria a matar o Frei Caneca. O Frei Caneca vai ser executado em 1825. Deus não sabe de qual arma, qual soldado matou o Frei Caneca, mas todo mundo sabe quem mandou matar o Frei Caneca. Quem mandou matar o Frei Caneca foi Dom Pedro. O que vai deixando claro, né, que vai evidenciando o seu caráter centralizador, absolutista, né, e as resistências em relação a Dom Pedro I vão crescendo, certo? Concomitante a essa crise política, o que você tem aí em relação a Dom Pedro I? A crise econômica, certo? A crise econômica é gerada pela, pela queda dos preços do açúcar, certo? Como assim, queda do preço do açúcar? O açúcar que vai ser produzido, que era produzido nas Antilhas, ele é de melhor qualidade de um preço menor. Então, o açúcar vai enfrentando dificuldades, né, em competir com esse açúcar das Antilhas, certo? Além disso, nesse mesmo momento, a Inglaterra exportava para o Brasil, certo? O mesmo que importava para todas as suas colônias. Ou seja, tudo que a Inglaterra tinha, que ela podia enviar para o Brasil, ela enviava. E qual o problema da Inglaterra estar exportando seus produtos para o Brasil, colônia portuguesa, certo? Você dificulta o desenvolvimento industrial do país, certo? Você impede que a sua elite se desenvolva. É importante perceber isso. Essa elite agrária ela não está preocupada com essa produção industrial, ela não está pensando nisso, certo? Mas quem não é produtor e tinha interesse em desenvolver alguma atividade que não fosse a produção açucareira, por exemplo, ele não vai conseguir desenvolver essa atividade, porque ele não consegue competir. Você vai criar na cabeça das pessoas o ideal de que tudo que é de fora, tudo que é importado, é melhor do que é produzido no Brasil. Aí vem uma discussão interessante. É fato, certo? Geralmente os produtos made in Estados Unidos, made in Inglaterra, essa discussão foi muito melhor até. Eles eram melhores do que os produtos brasileiros? Sim, a qualidade era melhor, sim. Certo? A qualidade era melhor porque a tecnologia de lá era muito melhor. Certo? Ainda é muito melhor do que a nossa, né? Certo? O uso da mão de obra que eles fazem hoje, então, né, o produto é norte-americano, o produto é inglês, o produto é francês, mas ele é produzido na Ásia, né, com a exploração de mão de obra extremamente desvalorizada naquelas regiões, ou na América mesmo, em outros locais, certo? E o lucro sobre esse produto é muito grande. Mas, vamos voltar aqui para a discussão. O produto importado vinha com o status, com a chancela de que o produto importado é melhor do que o nacional, certo? E isso gera status. A pergunta que a gente tem que fazer é: por que esse produto importado é melhor do que o produto nacional? Por que o produto nacional vai ser tão inferior ao produto importado? Quem ganha com isso? Quem perde com isso? São essas discussões. Nós, enquanto país, não teríamos condições. Vamos discutir hoje, né? Hoje, nós no país não teríamos condições de produzir muito do que nós importamos, porque se nós produzíssemos, nós deixaríamos de importar, logo a gente economizaria com esse dinheiro. Se nós produzíssemos aqui, nós não geraríamos emprego aqui. Gerando emprego, geraria salário, gerando salário, ampliaria o consumo, logo se geraria mais riqueza dentro do país. Por que isso não acontece de fato? É uma pergunta. Né? Por que a submissão ao interesse estrangeiro? São questionamentos que a gente deve fazer, a gente deve pensar sobre isso. Afinal de contas, né, nós somos os futuros empregados ou empregadores de amanhã. Vocês estão estudando para alcançar espaço no mercado de trabalho. Certo? Pense sobre isso.
de que forma a importação em massa de produtos estrangeiros prejudica a nossa economia. Por mais que alguns economistas aí dizem que não é bom, né? Mas pensa nisso. Então essa abertura para os produtos ingleses, ele agrava a nossa crise econômica porque impede que a gente se desenvolva, certo? Que a gente se desenvolva, certo? Tá claro? Soma-se a concorrência com o arroz, algodão norte-americano, a baixa tarifa alfandegária. Lembra? Os acordos de amizade com a Inglaterra, onde a Inglaterra paga menos imposto que os demais. Os empréstimos constantes. Bom, como você não consegue gerar uma riqueza efetiva, o que você tem que fazer? Você pega dinheiro emprestado o tempo inteiro. Certo? Se você pega dinheiro emprestado o tempo inteiro, você gera cada vez mais dependência em relação a esses países a qual você pega dinheiro emprestado. Aí você pega dinheiro emprestado com a Inglaterra, por exemplo. Você pega dinheiro emprestado com a Inglaterra, você tem que pagar a dívida. Se você quiser mudar uma lei, certo? E essa lei não for de interesse inglês ou prejudicar os interesses da Inglaterra, a Inglaterra ela pode boicotar você. Se essa lei for aprovada, certo? Eu reduzo a compra de seu produto agrícola. E aí essa elite que se favorece da venda dos produtos agrícolas, certo? Vai fazer com que essa lei que iria desfavorecer a Inglaterra não seja aprovada. Está entendendo como é que o processo funciona? Certo? Você está entendendo o problema de uma dependência aos interesses estrangeiros? Eles funcionam? Necessariamente não é nem porque o cara que está lá é corrupto, é bandido, ou é isso, ou é aquilo. O jogo é muito grande. O tabuleiro de xadrez ele é intenso. Certo? Então o problema de uma dívida, de uma dependência econômica, está ligado a isso. Você acaba se submetendo para agradar uma determinada parte de elite, é a elite que controla o poder político, certo? Quem manda nos Estados Unidos é o Trump. Nada. Você tem uma elite econômica ali que bota e tira. O Bolsonaro, a mesma coisa, certo? Tem a elite econômica ali, certo? Que coloca que favorece a chegada de determinados homens no poder. Esses homens no poder vão tomar medidas que favoreçam os interesses desses representantes, seja eles quais forem. E enfrentar esses interesses econômicos é muito difícil, né? É muito difícil, certo? Mas isso é assunto para mais de meio metro, né? A questão da cisplatina. O que vem a ser a questão da cisplatina? Em 1828, né, o Uruguai se torna independente do Brasil. O Uruguai era Brasil, era sul do Brasil, certo? E se separa, certo? Isso vai gerar um desgaste. Houve luta, certo? Se houve luta, houve emprego de recursos, não só recursos financeiros, mas de vidas, pessoas, os soldados, as tropas que vão até lá. Certo? Então houve emprego de recursos e o Brasil teve seu território reduzido. O Uruguai se torna independente do Brasil, certo? Tá atenta. As crises que vão levar ao fim do primeiro reinado no Brasil. As questões políticas, né? A imposição de Dom Pedro I enquanto regente absoluto, certo? Enquanto regente absoluto, né? A violência implementada por ele em relação aos seus opositores, importante atentar para isso. A crise econômica, certo? Crise por qual a produção agrícola vem sofrendo. A questão da cisplatina, né? Ou seja, a independência do Uruguai vai gerar ainda mais descontentamento por parte dessa elite nacional. E a sucessão do trono português. Opa! O que vem a ser essa crise? Em 1826, está escrito aí para vocês, está todo mundo visualizando. Morre Dom João VI. Quem é o sucessor de Dom João VI? Dom Pedro. Dom Pedro. Certo? Dom Pedro seria o sucessor natural de Dom João. Certo? O que ele faz então? Ele está aqui no Brasil. Ele renuncia em nome da sua filha, Dona Maria da Glória, só que ela só tem 7 anos. Certo? Ela tem 7 anos. Como é que funcionaria? Ela teria um grupo de homens que ficariam ao lado dela, né? Um conselho, né? De tutores, certo? Que garantiriam a Maria da Glória a permanência no poder até que ela tivesse a idade suficiente para dirigir Portugal. O problema é que o irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, se sente então no direito de reivindicar o trono, certo? E a elite portuguesa se divide em 2 grupos, né? Um grupo pró-Dom Miguel, um grupo pró-Dom Pedro. E você vai ter um conflito dentro de Portugal por esse poder,
certo? Você vai ter um conflito, certo? Só que o grupo ligado a Dom Pedro I necessita de recursos para enfrentar o grupo defendido por Dom Miguel. E da onde Dom Pedro vai retirar recursos? Ele vai encaminhar recursos do Brasil para Portugal para financiar essa ala ligada a ele, certo? Ou seja, o Brasil, que vive uma crise econômica, certo? Está com problemas na sua economia, demanda recursos para Portugal para garantir os interesses de Dom Pedro I em Portugal, certo? Essa prática de Dom Pedro de encaminhar recursos para Portugal vai ser denunciada pelos jornais, né, aqui no Brasil. Né? O principal, o identificado como principal rival, vamos colocar assim, não é? Os que mais criticam a postura de Dom Pedro vai ser o Líbero Badaró, certo? E o Líbero Badaró, veja só, ele vai ser assassinado, certo? Ele vai ser assassinado. Você não vai chegar à elucidação do crime do líder Badaró. Quem mandou matar Líbero Badaró? 800 dias e ninguém sabe quem já viu isso alguma vez. Quem mandou matar o Líbero Badaró, que denunciava o Dom Pedro I? Quem matou e quem mandou matar? Ouvi falar de uma coisa semelhante esses dias aí no Brasil. Ainda bem que essas coisas não acontecem mais por aqui, certo? Ninguém sabe quem mandou matar o Líbero Badaró, o crime não vai ser solucionado, certo? E isso vai gerar riso nervoso, né? Certo? Ninguém sabe quem mandou matar o Líbero Badaró. Bom, na realidade, todo mundo sabe quem mandou matar o Líbero Badaró. A culpa do assassinato vai cair nas costas de Dom Pedro I. Mesmo que não tenha sido ele, certo? Ele vai ser responsabilizado por esse assassinato, certo? E aí você soma, né, essa perspectiva de mando assassinado do Líbero Badaró à postura intransigente, absoluta, certo? Violenta, por qual o Dom Pedro I já traz consigo. Beleza, senhoritas e senhoritos? Na próxima aula, deixa eu fechar aqui. Na próxima aula a gente vai encerrar esse conteúdo. Deixa eu dar um tchau aqui.